Bom, para falar de otite externa, né, agora da parte externa, nós vamos considerar a otite externa toda a pina, né, que é a orelha, praticamente, e o canal auditivo externo, onde eu pego a porção tanto horizontal quanto a porção vertical, ou seja, tanto a porção vertical quanto a horizontal, né, até a membrana timpânica, ok? Sem dúvida nenhuma, é a doença mais comum do canal auditivo, ela atinge de 10 a 20% de todos os cães. Se você for num banho tosa, você vai ver muito isso. Só um minutinho para eu voltar aqui, cronômetro. Muitas vezes, se você for visitar em um banho tosa, você vai lá, você vai ver que a frequência de otite, ou seja, todo dia na clínica a gente tem tratamento de otite, ou tem um bicho com otite, certo? E otite não é tão simples quanto a gente imagina. Tá? Quando eu falo de otite, eu tenho que me preocupar bastante. Então a gente vai perder um pouquinho mais de tempo nesse pedaço de aula aqui que nós vamos estar falando, tá certo? Então, otite, por ter muitas vezes uma falha no manejo correto da otite, ela acaba se tornando recorrente. E com isso ela acaba se tornando uma doença crônica. Tratam mal, diagnosticam mal, as infecções são recorrentes e aí o que acontece? Eu tenho doença crônica. Né? A otite externa, tá? É importante duas coisas. Tá? A gente identificar o fator primário e identificar o fator perpetuante, certo? Nós vamos entender isso aqui nos próximos slides. Tá? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, né, é destacar os pontos importantes para o diagnóstico e tratamento das otites externas. Então, anatomia da orelha, nós já falamos na aula passada, né, naquele slide passado ali, só relembrando que nós vamos falar então a infecção daqui até a membrana timpânica, certo? Não interessa a cavidade timpânica, não interessa daqui para dentro. Isso aqui é otite média, certo? Então nós vamos falar de otite externa. Tá? Bom, alguns detalhes do conduto que reveste o conduto auditivo externo. Ele é basicamente um epitélio, muito parecido com o restante do corpo. Né? A única coisa é que ele contém alguns anexos. Ele normalmente é uma cavidade rósea, lisa, né? Úmida e não tem muito cerume. O comprimento vai variar de acordo com o tamanho do animal, podendo ir de 5 até 11 centímetros. Né? Até a membrana timpânica, né? Então esse conduto auditivo externo, ele vai lá, ele vai chegar até a membrana timpânica. Né? Então chegou a membrana timpânica ali, é o final da orelha externa, certo? Esse slide é bastante interessante porque é o seguinte, é a patofisiologia da otite externa. Então o que eu tenho, né? Só voltando aqui, depois eu abaixo mais um pouquinho. Eu tenho eritema e edema, ou seja, eu tenho vermelhidão e edema, né? Esse eritema e esse edema, né, ele é resultado de um infiltrado inflamatório, certo? Esse resultado, essa inflamação leva a uma hiperplasia epitelial e das glândulas sebáceas, aumenta a secreção, aumenta a descamação e aumenta o cerume, certo? Esse cerume em excesso, né, ele favorece aí muitas vezes ao crescimento de micro-organismos. Os dois nós vamos ver que são bactérias e fungo, né? Então, e o eritema e o edema também, o que faz? Quando aumenta edema, ele vai fazer a constrição, ele fecha o lúmen. Quando ele fecha o lúmen, ele provoca dor. Então, toda vez que eu tenho essa inflamação e esse edema, eu tenho dor, por isso que o animal coça muito. Né? E quando isso
se torna crônico, você tem uma mudança. Se vocês vão ver ali a imagem, é o seguinte, que um ouvido, né, com uma lesão crônica, ele vai ficar muito mais espessado, ele vai ficar muito mais cheio de secreção, vai formar fibrose. Eu vou mostrar essas imagens para vocês aqui logo na sequência, né? Bom, clinicamente é muito variável, mas o clássico, o que é? O animal chacoalhar a cabeça, ele coça, esfrega, machuca, você vai olhar ali no ouvido, vai ter secreção amarelada, muitas vezes ou escura, de odor fétido, né? Isso é muito fácil de ser avaliado. Então, clinicamente, o que eu posso ter? Simplesmente um eritema, algumas feridinhas, né? Aí vamos lá, olha só. Aí eu posso ter, né, um canal auditivo já mais fechado, umas escoriações mais intensas, né? Olha aqui agora, né? Tá vendo? Tudo vermelho nessa orelha, né? O animal se coça muito, né? Muito pelo aqui, né? Mas escoriações, hiperemia. A gente pode ver que o conduto auditivo externo, nos casos mais crônicos, ele fica mais fechado, né? Olha aqui já com uma secreção purulenta mais intensa, né? Você vê toda essa secreção mais amarelada aí. Olha só. Uma hiperqueratose, vocês conseguem ver que as dobras aqui, né? Elas vão ficando bem mais aumentadas. E olha só, praticamente o canal vai ficando bem justo, né? Você não consegue nem ver direito ali o canal, né? Olha só, né? Mais uma vez, um canal bastante uma oclusão do canal, muita secreção, né? Olha só, a descamação, você vê que tem uma disqueratose envolvida aqui, um excesso de cerumen, né? O bicho está se coçando. Isso aqui não começou hoje não, né? Isso já faz tempo. Olha só, a cronicidade da lesão, o que vai acontecendo, né? Vai ficando muito acentuado isso aí, né? Mais uma vez, olha só, né? Cadê? Onde é que eu consigo? Nem para avaliar esse ouvido eu consigo, né? Dá uma olhada, a deformidade da orelha por conta do edema, né? Bom, então vocês lembram lá no começo que eu falei para vocês das causas predisponentes, né, da otite. Então, nós tínhamos das causas predisponentes nós temos das causas predisponentes os fatores anatômicos. O que é o fator anatômico, né? Orelha mais longa, pendulosa, condutos auditivos estreitos, pelos excessivos, mas assim, ainda tem muita controvérsia sobre isso, né? Fator anatômico pode ser um fator, mas a gente não leva muito em consideração. Claro que o excesso de pelo, uma orelha mais longa, pode ajudar, mas não é o fator mais importante, né? Umidade excessiva, né? Essa umidade excessiva ela ajuda a macerar o extrato córneo, isso ajuda a favorecer, né, o desenvolvimento de micro-organismos, né? Essa umidade excessiva estimula as glândulas ceruminosas, automaticamente também aumenta a secreção e automaticamente favorece ao desenvolvimento de micro-organismos. Fatores iatrogênicos, aquilo, fazer limpeza, né? Por isso que a gente fala tanto, cuidado com limpar a orelha, não é nada de ficar enfiando um produto lá dentro do ouvido. Limpar a orelha é externo, tá? Na realidade é o seguinte, evita ao máximo esse tipo de procedimento, né? Você, cotonete ou pinça, o correto é você limpar quando você vai fazer, no máximo ali com a ponta do teu dedinho. Você reveste com algodão e limpa aquela parte externa. Não precisa ir lá no fundo para limpar, porque você pode entrar muitas vezes no fundo e acabar provocando uma lesão na membrana timpânica, né?
doenças obstrutivas, tumores não neoplásicos, neoplasias, né? A neoplasia mais comum é isso aqui, ó, né? O tumor de glândula ceruminosa. Esse é o mais frequente que eu atendo. Tá? Eu vou parar aqui e já nós recomeçamos no próximo vídeo, ok?